debaixo da palavra do Senhor Jesus, através da boca dos seus profetas. É isso que diz a palavra. Então, ouça que interessante, e veja que interessante esses versículos que estão aqui em João 21. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande a quantidade de peixes. E para finalizar, versículos 12 e 14 diz assim, 12 e 13. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Amém? Que impressionante esse contexto dessa palavra, que fala em um momento pós-crucificação e momento pós-ressurreição também de Jesus. Esta era a terceira vez que Jesus aparecia para os seus discípulos, aparecia para os apóstolos. E nesse caso, o primeiro apóstolo a ser chamado, que foi Pedro, ele ainda tinha muitas coisas, como eu e você, a serem tratadas na personalidade dele. E neste momento pós-crucificação, aonde Jesus já havia aparecido a eles 2 vezes, infelizmente, como nós seres humanos somos, ainda restavam muitas dúvidas, muitos conflitos, como eu disse, muitas situações a serem tratadas. E num determinado momento, Pedro lhe diz o seguinte: eu vou voltar a viver como eu fazia antes, na força da minha carne, na condição em que eu vivia, porque ele era um pescador. E imediatamente diz o texto que mais pessoas, mais apóstolos entram no mesmo barco para voltar, e eles iriam tentar fazer aquilo que eles faziam na força da carne, não com a presença ou com a direção do Espírito Santo de Deus. Só que existia uma palavra que estava sobre a vida dele, e a palavra era: Pedro, eu vou te fazer pescador de almas. Agora, nesse momento em que ele toma essa decisão, e diz o texto aqui que não deu certo, porque na força da carne não dá certo. O que acontece é que Jesus não estava fisicamente ali com eles, ele agora estava em espírito. Ele havia ressuscitado, ele ressuscitou e viva eternamente. Mas o que estava acontecendo? Estava faltando percepção, a percepção espiritual de que Jesus estava entre eles. E aquela decisão de voltar a fazer o que faziam antes que Cristo entrasse na vida deles, eles não sabiam. Mas as más experiências, os maus dias, os desertos, as dificuldades, a esterilidade que está debaixo da vida de uma pessoa que não anda segundo a direção de Deus, seria uma experiência que eles tinham que viver. E eles tentaram como antes, quando Jesus os encontrou, e eles não conseguiram pescar absolutamente nada, como diz o texto. Sabe por quê? Quando nós temos esta ausência de percepção de que Ele é Emanuel, sabe o que significa Emanuel? Jesus Cristo, Ele é Deus conosco. Nós, quando não temos esta percepção, pelas lutas, pelas adversidades, eles estavam entristecidos porque Jesus havia sido crucificado, e existia uma grande perseguição onde eles estavam, inclusive sobre aqueles que criam no Evangelho. E nesses momentos de instabilidade, até emocional e principalmente espiritual, nós achamos que nós podemos assumir o controle. Só que isso é apenas uma ilusão. Pode ter certeza disso.
Só dá certo se o Espírito dirigir as nossas vidas. Jesus estava com eles em espírito. O Espírito de Jesus Cristo, pelo poder desta palavra, está aí onde você me assiste, onde você me ouve. E o que nós precisamos assumir hoje no 13º dia do jejum, é a palavra que está em Romanos 8:14, que diz exatamente assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Eu vou repetir: não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes de novo atemorizados, mas nós recebemos o espírito de adoção. Nós fomos adotados, e Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez Pai, exatamente para que nós tivéssemos nesta comunhão, todos os dias, inclusive os maus dias das nossas vidas, a consciência de que Ele está conosco, de que como Pai de amor, Ele tem uma palavra que vai nos colocar na direção do suprimento abundante. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar sobre as nossas vidas nesta noite. Assim como Pedro e os demais discípulos e apóstolos, o Senhor Jesus nos tirou de um lugar de perdição, de frustrações. Será que você se lembra como estavam não só Pedro, mas também Tiago, João, quando o Senhor Jesus os alcançou? Pedro, diz o texto, lá em Lucas 5, que ele estava limpando as redes, como um pescador, início de um dia, decepcionado, frustrado, cansado, entristecido, porque não estava dando certo. Só dá certo se for debaixo da palavra e guiado pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da vontade de Deus. Até que o Senhor Jesus entra na vida dele, até que o Senhor Jesus também entra na vida de Tiago, de João, que diz que eles não estavam limpando, mas consertando as redes. Havia sido uma noite difícil, e os últimos dias da tua vida podem estar sendo difíceis. Os dias da humanidade estão sendo dias difíceis. Inclusive profissionalmente, financeiramente, se tenta lançar às redes aquilo que você tem como uma habilidade de formação profissional, intelecto, condições, capacidade. Infelizmente não está dando certo. Mas debaixo desta palavra profética, que é o tema do jejum de hoje, você vai lançar as tuas redes e uma grande pesca vai se manifestar. Grandes resultados virão. E algumas enfermidades emocionais, elas desaparecerão, porque o Senhor está conosco, o Senhor Jesus. E a palavra dele não volta vazia. Então eu quero, antes de encerrar esta palavra, te dar 3 conselhos apostólicos deste texto aqui. O primeiro conselho é: não volte para onde você foi tirado por Deus. De onde Deus te tirou e da condição que o Senhor Jesus te tirou, é para que você viva agora debaixo da vontade dele, e não mais debaixo das nossas vontades carnais, pessoais ou entendimentos humanos. É claro, eu disse que era um momento confuso, eles ainda aprenderiam a conviver sem Jesus fisicamente com eles, mas eles receberiam uma bênção, que era o poder do Espírito Santo, ou seja, Jesus presente em espírito, como você o sente neste momento. Só que nesta transição, nesta nossa caminhada nos dias difíceis e lutas, nós não podemos nem sequer imaginar, permitir que venha à nossa mente o pensamento de: eu vou voltar para onde Deus me tirou. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O mundo espiritual representa ambientes. E hoje o Senhor está perguntando como está o ambiente na tua casa. Como está o ambiente no seu trabalho. Como está o ambiente no seu interior, porque o reino de Deus é um ambiente espiritual de vitória. Pedro havia saído do mar, e agora ele estava retornando para lá, como eu disse, na carne, e não daria certo.
Então não existe no nosso chamado com Deus o retorno. Não tem caminho de volta. Esse caminho, essa ponte foi implodida. Já ouviu isso? Então que isto seja uma determinação no teu espírito. O segundo conselho: diga para você mesmo: não adianta insistir na força da minha carne. Zacarias 4:6 diz: não é pela força e nem por poder humano, mas é pelo Espírito. O Espírito de Jesus Cristo estava moldando, caracterizando eles na personalidade apostólica, para que eles não fossem mais os homens falidos, frustrados, inclusive Pedro, um iletrado, mas se eles continuassem desejando na carne, nesta força não vai, nesta força nunca funciona. Se você não está fazendo como o Senhor Jesus determinou, você está simplesmente jogando as tuas redes inutilmente. Ou nós somos como Pedro, que depois que ouviu Jesus e teve essa experiência de uma grande pesca, ou as nossas vidas, elas não serão diferentes como aqueles que estão fora do Evangelho ou não conhecem a Cristo. Então hoje é um chamado para fertilidade. O jejum é o jejum do suprimento sobrenatural. E eu profetizo em nome de Jesus que debaixo desta palavra, nada mais vai roubar o teu esforço, e a consequência do teu trabalho não será mais frustrações, decepções, cansaço físico, e o pior de todos, que é o cansaço espiritual. Que nós nos libertemos. Quebre isso hoje da tua vida em nome de Jesus. E o terceiro e último conselho: lance a tua rede debaixo da palavra sem questionar. Agora, Pedro, ele entendeu o processo. Para quem não se lembra, na primeira experiência, no primeiro contato que ele teve com Jesus, o Senhor Jesus dá uma palavra: faze-te ao largo, se afasta, lança a tua rede, mas ele não questionou, não teve coragem de questionar, mas ele argumentou: Senhor, eu tentei pescar a noite inteira, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes, e aconteceu uma pesca incrível. Agora, quando ele ouve a mesma voz, e ouve uma palavra que não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não muda, a palavra dele não muda. Ninguém pode alterar promessas. Então ele se lembrou, ele trouxe à memória a voz que dá a grande pesca. E ele então diz ainda esse texto aqui, que ele se veste, e estas vestes representam o que o Senhor espera de nós. Vestes de santificação, cobertura apostólica. E ao se vestir de santidade, ele vai na direção do Senhor Jesus, sabendo que daria certo. Jesus faz uma pergunta: existe algo aí para comer? Eles dizem não. E na sequência ele dá uma palavra. E debaixo da palavra uma pesca inexplicável. De 153 grandes peixes acontece. Aí vem o sobrenatural de Deus. E a partir deste momento, o sobrenatural de Deus na tua vida profissional, financeira. Em dias que existe inclusive um ditado que diz: o mar não está para peixes. Mas para a palavra de Jesus Cristo não existe dias de mar bom ou ruim. O mar está para peixe todos os dias em que o Senhor te dá uma palavra. E ainda esta semana, e antes de se encerrar este mês, no jejum do suprimento sobrenatural, se você é fiel à palavra de Jesus Cristo, sabe o que vai acontecer? Eu estou declarando e profetizando que existe um suprimento pronto, e existe uma nova jornada. Então, livre-se de toda religiosidade, vista-se de santidade, prepare-se para viver um tempo e dias novos que o Senhor Jesus tem para a tua vida. Se você está me ouvindo, e por algum motivo você retrocedeu, recuou, de algum modo pecou, feriu a aliança, mas agora comigo você vai orar em 2 minutos, antes da gente encerrar. E você vai refazer esta aliança. Você que está me acompanhando e você ainda não entregou